Caros estudantes, sexto ano, tudo bem? Estamos retornando com as nossas aulas remotas. Sejam bem-vindos à nossa correção. Vamos lá? Matemática em Foco, correção da nossa primeira atividade de agosto, sexto ano. Lápis e borracha na mão, pegue seu caderno e vamos à nossa correção, ok? Nossa primeira questão diz o seguinte: considerando o gráfico pictórico da figura abaixo, quantos habitantes a cidade tinha mais em 1990 em relação ao total de 1950? Então, nós estamos no gráfico pictóricos, tá? E aqui nós temos um exemplo. Deixa eu pegar aqui o laser, tá? Pronto, tá? Então, aqui nós temos pictórico, pictos, né? De figuras. Então, o gráfico está representado a população de uma cidade, tá certo? E nós temos aqui os anos, 1950, 1970, 1990 e 2100, certo? Então, ele diz que cada desenho desse, tá? Representação dessa que está aqui abaixo equivale a 1 milhão de habitantes, ok? Então, vamos lá para a nossa resolução. Vamos à resolução da questão 1. Vou pegar aqui o laser. Ó. Cada representação dessa equivale a 1 milhão de habitantes, do jeito que está lá no gráfico pictórico. Em 1950, nós temos 7 representações dessa aqui. Tá? Cada representação dessa equivale a 1 milhão de habitantes. Então, 7 equivalem a quantos milhões de habitantes? 7 vezes 1 milhão dá 7 milhões de habitantes. Em 1990, tá? Nós agora temos 12 representações desta aqui. Tá? Cada representação equivale a 1 milhão. Então, 12 vezes 1 milhão equivale a 12 milhões. Aí ele quer saber quantos habitantes nós temos a mais em 1990 em relação ao total de habitantes de 1950. Então, vamos comparar. Para compararmos, vamos usar a subtração. Então, 12 milhões menos 7 milhões dá igual a 5 milhões. Então, em 1990, nós temos 5 milhões de habitantes a mais do que em relação a 1950. Ok? Próxima questão. Segunda questão. O gráfico da figura abaixo, que também é pictórico, certo? Mostra a quantidade de Blu-rays vendidos em uma loja durante um ano. Aí nós temos o gráfico aqui, tá? Vamos lá, resolução. Questão 2. Item A. De acordo com o gráfico, indique quantas unidades cada figura abaixo representa, tá? Então, o CD inteiro, tá certo, equivale a uma unidade. Então, aqui nós temos representações que equivalem a frações. Então, essa primeira que está aqui, tá? Se você observar, nós temos a metade exatamente do CD, né? Então, como um CD todo representa 1000 unidades, então a metade, tá certo, representa exatamente 500 unidades, porque a metade de 1000 equivale a 500 unidades. Se você observar na segunda figura, ela foi dividida em 4 partes iguais, tá? Então nós temos um quarto, ok? Ó, aqui representa um quarto. Então um quarto de 1000 unidades, 1000 dividido por 4 tá igual a 250 unidades. Aqui nós temos exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, tá certo? Aí nós temos exatamente um oitavo de 1000 unidades, correspondem a 125 unidades, ok? Então aqui representa 500 unidades, tá? Ó, que está aqui. Aqui um quarto, tá certo? Já que a figura inteira são 1000 unidades, então aqui nós temos um quarto, tá certo? 1000 dividido por 4 dá 250. E um oitavo, que é a oitava parte de 1000 unidades, representa 125 unidades, ok? Questão 2 ainda, tá? Agora o item B. Observando o gráfico, calcule mentalmente e depois responda, tá? Em quais trimestres a venda foi inferior a 3.500 unidades, tá certo? Aí,
Se você observar bem direitinho o gráfico, você vai ver que no primeiro trimestre foram vendidos apenas 3.125 unidades de Blu-rays, tá? De CDs, tá? Então, no primeiro trimestre, tá certo? Foram vendidas 3.125 unidades. Em quais trimestres a venda foi superior a 3.500 unidades, tá certo? Nos outros trimestres, no segundo, no terceiro e no quarto. No segundo foram vendidos 3.625, no terceiro 3.875 unidades e no quarto trimestre foram vendidos 4.750 unidades, ok? Então, em qual trimestre a venda foi inferior a 3.500 no primeiro? E em qual trimestre a venda foi superior a 3.500 no segundo, no terceiro e no quarto, ok? Agora, quantas unidades foram vendidas no segundo trimestre a mais que no primeiro? No primeiro foram 3.125, no segundo foram 3.625. Comparando os números, 3.625 menos 3.125. Então, tá certo? No segundo trimestre foram vendidos 500 unidades a mais. E o último ponto, que é este aqui, quantas unidades foram vendidas no segundo trimestre a menos que no terceiro? Então, no terceiro foram 3.875, no segundo foram 3.625. Comparando, tá? O terceiro trimestre com o segundo, aí nós teremos 3.875 menos 3.625, tá? Então, no segundo trimestre foram vendidas 250 unidades a menos que no terceiro. Ainda na questão 2, ele pede para a gente organizar, tá certo? Esses dados, essas informações, tá? Em uma tabela. Então, eu coloquei aqui a quantidade de Blu-rays, CDs, né, vendidos na loja durante um ano. Tá aqui, no primeiro trimestre foram vendidos 3.125, no segundo 3.625, no terceiro 3.175 e no quarto trimestre 4.750, tá certo? CDs. A questão não pede, tá? Mas eu resolvi também colocar aqui para vocês um gráfico de colunas, tá? O exercício aí não pede, tá? Eu coloquei aqui de gaiato que eu sou, tá? Aí eu resolvi montar esse gráfico de colunas que está aqui. Tá aqui o título do gráfico, quantidade de Blu-rays vendidos em uma loja durante um ano, tá certo? E tá aqui, cada coluna mostrando, tá certo, a venda de CDs por trimestre, ok? A questão 3 diz o seguinte: observe as informações fornecidas pelo gráfico pictórico, tá? A seguir, e descubra quanto que representa cada íconezinho deste que está aqui, tá certo? Cada representação dessa, tá certo? Eu peguei parte do gráfico lá, pictórico, tá? Ok? E ele diz que essas três representações, tá certo? Neste ano que está aqui, a população, tá certo, do nosso planeta já era de 450 milhões. Aí, tá certo? Ele pede para você descobrir quanto equivale, quanto representa cada bonequinho desse, tá? Cada representação, tá certo? Como nós temos três representações aqui, três íconezinhos, bonequinhos, tá? Então, eu vou pegar, tá certo, esse valor total aqui e vou dividir por 3, tá? Já que são três representações que estão aqui, ok? 450 milhões dividido por 3 dá 150 milhões. Então, cada representação dessa que está aqui equivale a 150 milhões. Ok? E, finalmente, a questão 4, que diz o seguinte. O estudo de Carl Hope estima que já viveram no planeta Terra 106 bilhões 716 milhões 367.669 pessoas. Use algarismos para representar esse número. Aqui, esse é o nosso algarismo, tá certo? 106 bilhões 716 milhões 367.669 pessoas, tá certo? Nós temos aqui, classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões e classe dos bilhões, tá? 1, 2, 3, 4 classes, tá?
tem a classe das unidades, aí nós temos a última que é a classe dos bilhões, tá certo? Na última, no caso aqui, a última ordem é centenas de bilhões, tá? Então esse é o nosso número que está aqui, tá representado, ok? Obrigado, sexto ano. Retomando aqui as nossas aulas remotas, tá certo? Sejam bem-vindos. Vamos com fé, coragem, tá certo? Continuar estudando, que as coisas darão certo, com certeza, tá? Professor Postinello nas aulas remotas, um abraço e fiquem com Deus.